Senhor, nós te agradecemos pela alegria deste dia, que nos permite compreender a riqueza da vida, na capacidade de superar-nos, de vencer obstáculos, de não nos intimidarmos diante das necessidades da carne, da alma, estas que costumam nos fustigar o sossego, estas que nos abalam o equilíbrio, que nos infundem medo, mas que se veem dissipados todos estes males, à medida que nós nos erguemos, soltando nossa vida, como um pássaro que singra os ares. E mesmo sem entender o mecanismo, e sem ver apoio algum, abre os próprios braços em forma de asas, para se ver sustentado. Sem braço nenhum a dar-lhe apoio visível. Obrigado, Senhor, por nos ensinar que a fé verdadeira, aquela que significa fidelidade e confiança, pede da criatura a vontade altaneira, que não teme obstáculo, que não se acoita nem se amoita, que vai adiante, ainda que de rastro, e que confia que a força generosa do universo, não importa se de noite ou se de dia, conhece o esforço daqueles que, mesmo enfrentando dissabores, dores, são capazes de não esmorecer. Conhecemos Jesus, a trajetória que o teu Evangelho nos lega no relato da história. E vimos que mesmo na hora amarga, teu sacrifício solitário se viu abandonado, negado, duvidado. Nós estamos lutando, querido amigo, para que um dia paremos de fugir de ti e estejamos contigo, sem temer o que vem depois. É por isso que mais uma vez nós cantaremos, do fundo do coração: almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume e flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem.
agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão. Deixa eu estender a tua mão a quem precisa te encontrar. Deixe ajudá-lo a te achar, ó meu Senhor, e ensino amor. Quero servir. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos telespectadores da TV Alvorada Espírita, nesse instante já mais de 1000 pessoas acompanham a nossa transmissão ao vivo, na qual estaremos tratando das questões da doutrina espírita contidas no Evangelho. Como sabem, é a obra básica que nos inspira o entendimento das leis espirituais. Estas leis, elas são tão ou mais exatas do que as leis da natureza física. As pessoas acham que as relações do mundo visível com o mundo invisível são assim meio aleatórias. Elas são carentes de uma comprovação, como por exemplo é a da lei da gravidade, que não há dúvida na cabeça de ninguém que quando você solta um corpo sólido em um ambiente como o nosso, ele será atraído para o centro da Terra. Com uma interpretação ou outra, dependendo da teoria física que se use, a verdade é esta. Mas as pessoas pensam que, com relação ao mundo espiritual, essas leis não são assim tão exatas, não são assim tão perfeitas, não são assim tão precisas. E os Espíritos nos explicam que elas são ainda mais exatas e precisas do que as leis que a física humana conhece. E elas são tão importantes que elas governam o universo inteiro. Enquanto que se você sair da Terra e for, por hipótese, caminhar sobre Marte, sobre Júpiter, mesmo se for até a Lua, as leis não são aplicáveis do mesmo modo. Ou aquelas que você vê na Terra funcionando de uma forma, lá estarão funcionando de outra. E nós precisaremos depois então investigar profundamente para entender este mecanismo que talvez lá nos revele circunstâncias que a nossa física daqui ainda não é capaz de conceber, pelas características distintas daquele outro orbe. Mas as leis do Espírito se aplicam em todos os ambientes da evolução humana.
Em 1857, quando este livro foi lançado, o Livro dos Espíritos, e depois, 7 anos após, quando chegou a edição, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que agora estamos estudando, você imagina que em 1864, uma ligação do homem com o desconhecido, que impropriamente, no seu início foi interpretada como mais uma religião. Como engraçado também, impropriamente, foi Jesus interpretado deste jeito. Fazendo da mensagem do Senhor uma casa de oração, outra casa de oração, outra casa de oração, dependendo da discrepância das interpretações que ele dava. Quando Jesus não veio fazer nada disso. Nós fizemos isto. Mas ainda assim, compreendendo a maneira acostumada das pessoas meditarem a respeito do desconhecido, chamando isso de religião, em 1864, quando o Evangelho segundo o Espiritismo foi editado pela primeira vez, imaginem, o capítulo 3º do Evangelho tem como título: Há muitas moradas na casa de meu pai. E todo este capítulo explica a existência de vida na maioria dos orbes que existe no universo. Enquanto até hoje, por interesses estratégicos, as grandes nações ainda têm a coragem de ocultar do seu povo a existência de seres que nos visitam, que estão morando aqui, que já estão conosco há séculos, e que ainda dizem, não, isso não existe, não há prova. Em 1864, um livro para conhecimento público afirma que a humanidade não é apenas aquela consistente das pessoas que vivem aqui na Terra. Está escrito isto. Espanta-se em encontrar sobre a Terra tanta maldade, tantas más paixões, tantas misérias e enfermidades de toda sorte. E se conclui disso que a espécie humana é uma triste coisa. Parece que eles estão falando para hoje. De tanto vermos corrupções, crimes, tragédias morais e sociais, nós dizemos, o homem não vale nada. É assim que muitas pessoas resumem a sua insatisfação. Esse julgamento, porém, ou melhor, esse julgamento provém do ponto de vista limitado em que se está colocado e que dá uma falsa ideia do conjunto. É preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, olha o que ele vem dizer agora, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Todos os povos dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo pertencem à raça humana, ainda que não tenham a nossa cara, a nossa aparência. Ora, o que é a população da Terra perto da população total destes mundos? Bem menos do que a de um lugarejo em relação a um grande império. A situação material e moral da humanidade terrestre nada mais tem que espante, inteirando-se que a Terra é destinada ao fim da expiação e da prova,
e que aqueles que precisam da expiação e da prova são espíritos começando o processo de evoluir. Não são espíritos evoluídos. São espíritos atrasados. Se você pegar um conjunto de suínos e colocá-los no Palácio de Versalhes, não vamos imaginar que eles fiquem felizes de andar pelos granitos e mármores. Como eles ficariam se você os levasse para uma pocilga de lama, onde eles iam se refestelar e ficar muito à vontade? Entre a pocilga e o mármore, certamente vão migrar rapidamente para o lodaçal. Eles são suínos. Esta é a atitude que se aguarda, que se espera. Este é o nosso caso. Nós somos espíritos com a desculpa que devemos pedir aos porcos, que às vezes até inferior a eles nos comportamos. Mas não é para que nós fiquemos como suínos a vida inteira. Mas não adianta imaginar que nós estaríamos progredindo e sendo muito felizes se estivéssemos nascido num ambiente diferente e luxuoso, do ponto de vista evolutivo. Não saberíamos o que fazer com ele. Olha só. Vocês acham que se um político qualquer levantasse como plataforma para ser eleito o seguinte programa: nós vamos aumentar a carga horária das escolas, nós vamos aumentar a nota de corte para que os alunos sejam mais exigidos, a fim de que eles se formem com mais condições, nós estabeleceremos professores bem pagos e escolas bem organizadas, mas cada aluno vai ter que ficar na escola pelo menos de 8 a 10 horas por dia. Esse cara não ia ser eleito nunca. Porque a nossa mediocridade não quer ter esforço, não quer ter trabalho. A nossa mediocridade quer estudar um pouquinho, ganhar bastante e não fazer nada nunca. Então você pensa, né? Nossa, todo mundo acha que isso será uma coisa excelente. Todo mundo reclama que a escola não é boa, que os alunos não são bem formados, que os professores não são bem remunerados. Todo mundo reclama disso, mas a hora que você propõe alguma coisa nesse sentido, você vai perder todas as eleições. Porque o projeto que prospera nós vamos dar mais futebol, vamos dar mais dinheiro para você poder ir em balada, você vai ter dinheiro sobrando para não fazer nada e gastar com bebida. Isso sim. Esse é dos meus. Eu quero ver algum político ter a coragem de dizer que ele vai trabalhar para acabar com essa jogatina que o Brasil possui de futebol para toda hora, para todo dia. E esses recursos, e esse dinheiro todo, e esta coisa, vai ser conseguida de outra maneira? Que algum político se esforçasse para acabar, não com o tráfico de droga, que é um malefício para a humanidade inteira, e que só existe por causa dessa frouxidão do caráter daquelas pessoas que estão na sociedade. Mas se ele dissesse assim: nós não vamos mais permitir a venda de bebidas alcoólicas no país. Se formos eleitos, acabaremos com isto. Porque isto é um vício que enfraquece o caráter das pessoas, que faz o pai deixar de levar comida para casa, que dá um péssimo exemplo para o seu filho. Todo mundo sabe disto.
Mas pergunte se na sua casa, você que está aqui hoje, você que me assiste, se lá não tem um barzinho qualquer, se a geladeira não tem bebida alcoólica também, se não há este hábito assim, entre aspas, social. Ai, o cara é um fanático, vai querer acabar com a nossa cervejinha. Não vamos votar nesse cara. Não. Nós não elegeríamos. Nós não elegeríamos ninguém que fosse com um projeto estabelecer mais esforço para melhores condições de aprendizagem e de vivência profissional. Não estaríamos interessados nisto. Só para vocês terem uma ideia de como nós funcionamos. Nesse livro aqui, Nosso Lar, que deve ter o mais novo aí, porque esse aqui é bem velho. Essa capinha aqui é antiga. Deve estar aqui em cima, Ortega, dá uma olhada aí. Um desses aí. Achou? Isso, dá uma capa nova aí. Para o povo não achar que a gente é muito arcaico. O livro Nosso Lar é interessante, vocês estão vendo na tela, aqui ó, capa igualzinha. Esse livro é muito bacana, e nós já lemos e comentamos o livro todo. Tem quase 500 mil visualizações esse livro, só no nosso canal, do Espírito da Letra. Nesta epopeia, nessa maneira de explicar como é o mundo espiritual, André Luiz conta que houve um período em que a cidade de Nosso Lar passou por um problema sério. Que os espíritos que deixavam a terra e chegavam até essa cidade, já trazidos por outros amigos, porque já tinham condições de permanecer ali, eles levavam consigo hábitos alimentares esdrúxulos, próprios da pessoa que tinha um corpo físico na terra. O hábito mental fazia a pessoa acreditar que ela precisava se alimentar de comidas semelhantes àquelas que ele comia na terra. Bife mal passado, batatinha frita, um franguinho ao molho pardo. E então o que acontece é que os dirigentes da cidade tinham dificuldade de lidar com isto, porque isto representava o quê? Isto representava um entorpecimento da mente. Porque você, como espírito, já não precisa mais comer nada destas coisas. Porém, a sua mente viciada naquele tipo de menu terreno, ficava esperando para se sentir alimentado, que cortasse o bife, que comesse, que chupasse no canudinho, sei lá, o suco, alguma coisa mais substanciosa. E, comer, como a gente vai fazer aqui todos os dias. Então, o novo governador da cidade, quando foi colocado no lugar do antigo, o antigo governador assim, era meio molão, meio bonzão demais, e começaram a ver-se problemas de pessoas fazendo comércio negro com o pessoal do umbral mais baixo, onde a matéria é mais densa, que faziam, o cara plantava mandioquinha lá de fora da cidade, do Nosso Lar, e trazia a mandioca para ser uma mandioca frita aqui, o governo pode saber. Ele conta que mais ou menos houve esse tipo de intercâmbio. Quando o novo governador tomou conta da cidade, passou a administrá-la, ele passou a explicar para todos os moradores e para todos os seus cooperadores mais próximos das vantagens ligadas à alimentação. Como a alimentação mais elevada propiciaria uma mudança vibratória nas pessoas que moravam na cidade Nosso Lar. Já eram espíritos, portanto. Alguns ele enviou, inclusive, para fazerem cursos em lugares mais acima da cidade Nosso Lar e verem como realmente era mais adequado. Outras vezes, mentores e instrutores de lugares mais elevados vinham à cidade para dar curso para todas as pessoas que quisessem, falando da importância daquilo que ele recomendaria ser a alimentação frugífera, menos densa,
vibratoriamente falando. Não teve jeito. Por 30 anos, ele tentou convencer as pessoas que estavam na cidade Nosso Lar a que elas mudassem seus hábitos. Vocês sabem o que é 30 anos de esforço generoso, de investimento na demonstração dessas vantagens? E ele não havia conseguido. Quando terminou o tempo, 30 anos, e ainda não queriam práticas adequadas, ele então decretou a interdição da cidade Nosso Lar. Ninguém mais podia entrar ou sair dela. Ligou todas as baterias elétricas de defesa da cidade, que estavam ao redor da muralha que protege a cidade da invasão dos ambientes inferiores aonde ela está situada. Abriu todas as masmorras da cidade Nosso Lar, aonde se colocam espíritos que não aceitam o amparo e precisam estar reclusos a fim de beneficiarem-se a eles próprios. E a partir daquele dia, impôs que todas as pessoas só poderiam se alimentar pela respiração e pela ingestão de líquidos, na forma de água ou de sucos. Só isto. Não havia mais ovinho frito, costelinha de porco, pão de queijo, brô de milho, joelho de porco, bife à milanesa, parmegiana. Nada disso. Só assim é que depois de algum tempo começaram a perceber que realmente era melhor. E os próprios ministros, que eram os seus auxiliares, ele tinha oposição até no mais elevado dos ministérios, que era o Ministério da União Divina, que não apoiava o governador. Foi o primeiro a dizer: não, o senhor tem razão. É verdade. Será muito melhor para todos que nós nos alimentemos de outro padrão. E depois do Ministério da União Divina, o Ministério da Elevação, e depois os outros ministérios foram aderindo, e por fim, alguns meses depois, ele pôde suspender todas estas medidas e agradecer à comunidade que por fim havia entendido os benefícios. Então você imagina que em 1864, quando o homem ainda não tinha conseguido sequer levantar voo sozinho da Terra, a não serem balões de ar quente, sem conseguir dirigi-los, os espíritos já estão falando: escute, existe vida humana em todos os mundos habitados. A humanidade que está aqui é uma migalha da humanidade real que existe. Para que vocês vejam a exatidão, a precisão destas coisas. Logo a seguir, no capítulo seguinte, o capítulo 4, ele fala sobre a necessidade de nascermos muitas vezes. Jesus fala isso, tudo isso foi Jesus que disse. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esta é outra lei exata, da qual todos vocês são a demonstração efetiva. Cada um de vocês. Nós ficamos preocupados com esta vida e nos esquecemos que o que nós somos hoje é o resultado de tudo que nós já fizemos nas vidas anteriores. Seus hábitos, suas inclinações para virtudes, para vícios, suas relações afetivas com as pessoas com quem você se dá bem, aqueles que não têm motivo, mas você não vai com a cara.
Tudo isto está enraizado nas muitas vidas que nós já tivemos. Ou você imagina que nasceu por acaso na casa do seu pai e da sua mãe? Ou que seu filho ou sua filha caiu de paraquedas e não tinha para onde ir, acabou entrando na sua barriga e nasceu de você? Ora, vejam só, no próximo livro que nós iremos comentar, assim que terminarmos o livro que estamos falando, Libertação, é este livro, Entre a Terra e o Céu. Este livro é muito interessante. Ele conta coisas muito lindas. Entre elas está um seguinte fato. Nesta obra aqui, tem um espírito que renasce três vezes, só neste livro, só no tempo em que ele está aqui. É um menino, um garoto chamado Júlio. A primeira desencarnação de Júlio acontece na praia. Seu pai, viúvo, tem uma filha mais velha, chamada Evelina, e um menino de 5 anos, quase isso, chamado Júlio. Ele se casa com uma segunda esposa, estando viúvo, e a primeira filha, Evelina, se dá bem com a sua madrasta. Mas a madrasta, não se sabe por quê, tem um ciúme doentio em relação ao menor. Não suporta que o menino se apegue ao pai, seu marido agora, e exija a atenção que ela gostaria que lhe fosse dada. Num egoísmo que poderíamos dizer tipicamente feminino. De posse, de controle, de mando, de domínio. Esta moça, então, está buscando alguma forma de afastar aquele pivetinho da sua felicidade. Até porque é uma lembrança da primeira esposa. E ela interpreta o carinho do pai para com Júlio como uma lembrança dessa mulher que já não está mais. É um fantasma na sua vida. Então, uma vez eles foram passear na praia. O menino estava brincando e esta segunda esposa disfarçava bem esse antagonismo, não deixava transparecer, mas ela não queria aquele moleque na vida dela. Então, ela, sugerindo que fossem dar um passeio, o marido com a primeira filha, a mais velha. Não, podem ir vocês que eu fico aqui tomando conta do Júlio. O tomar conta do Júlio era deixar o menino ir até onde ele quisesse. E a criança, atraída pela novidade do mar, foi entrando, o pai já estava longe com a filha, e a madrasta, fingindo que não estava vendo, queria que realmente o moleque morresse afogado, como realmente aconteceu. O menino morre afogado. Quando chega o pai, ela está desesperada, naquela encenação, aquele fingimento todo. Só que Júlio morre. Nesse instante, uma brecha mental fere a defesa vibratória dessa moça. Ela sabe que o que ela quis fazer era isso, ainda que ela não tenha matado. Ela disfarçou o seu interesse com um acidente, mas o acidente só aconteceu porque ela não previu ou ela não quis cuidar da criança como devia. A partir daí, a mãe do menino, a mãe, que já tinha desencarnado, começa a hostilizar pela obsessão a segunda esposa. Que por causa
causa deste ato, que na sua consciência ela sabia perfeitamente do que se tratava, ela não tem como se defender vibratoriamente da agressora. Agora ela está doente. Agora ela está de cama. E o que acontece? Acontece que a Evelina, a filha mais velha, que gosta dela, e é assim que o livro começa, faz uma prece, uma oração, pedindo pela madrasta, pedindo que ela pudesse ter saúde, que Deus a ajudasse. Evelina não tem ideia do porquê a madrasta está doente. Mas a oração de Evelina, veja só, é dirigida pedindo a ajuda da própria mãezinha, que ela pensa que estando no mundo espiritual é uma boa alma. E não imagina que a segunda esposa de Amaro só está daquele jeito porque é justamente a sua mãe que a está fazendo ficar daquela maneira, pela obsessão que está gerando. Júlio está do outro lado da vida agora, ele não morreu, só o corpo. Esta é outra lei exata. Nós nos queixamos exatamente de perdermos o contato com as pessoas porque não as vemos mais. Mas elas não estão impedidas de viver, elas continuam a existir. Se não fosse o nosso apego egoístico a essas realidades transitórias, nós não estaríamos em estados depressivos ou abatidos, porque nós olharíamos o universo como quem consegue ver, através desta grossa camada de matéria. Júlio está vivo, foi recolhido em um lugar onde ele está abrigado, porque ele vai renascer. Precisa renascer no seu processo evolutivo. E ele morre naquelas condições porque há um motivo no passado de Júlio para que ele morresse com aquela idade, naquele momento afogado. E o que acontece? Acontece que, a princípio, Zulmira, a mãe, está desejando acabar com a segunda esposa. E aí, entra a oração de Evelina, que não pode ser respondida pela primeira esposa, porque a primeira esposa é o capeta na vida da vítima, por quem a Evelina está pedindo. É ela que está obsedando a moça. Então esta oração é tão sincera, é tão elevada, que ao invés de ficar percorrendo o nível humano pela sua falta de sinceridade, ela consegue varar as camadas vibratórias mais densas e ela repercute em nosso lar. Considerada como uma oração refratada. Foi dirigida a alguém que não pôde respondê-la, porque este alguém não estava em sintonia com a prece. Esta oração, porém, tinha uma tal força que ela foi captada pelos níveis superiores, que vão fazer uma expedição à Terra com alguns espíritos para estudar o caso, respondendo à oração de Evelina. Então eles vêm à casa de Evelina e veem este quadro. E para resolver os problemas, naturalmente, não podem apenas tirar o espírito da primeira esposa, como se ela tivesse alguma culpa. Você imagina o que é a mãe, que não pode fazer nada vendo seu filho morrer afogado, e compreendendo que é a madrasta que está fazendo ele se afogar e ela não pode fazer nada. Ela que já não tem mais braços, não tem pernas, para defender o seu próprio filho, se vê ferida.
não é considerada, portanto, uma criatura má. Ela só está doente. Doente de ódio. Então os espíritos amigos têm que tratar da segunda esposa. Mas para fazer isso tem que tratar da primeira esposa. Vejam a exatidão das leis do universo. A precisão como elas funcionam. Eles então, acelerando um pouco a história, trazem espíritos que são muito queridos da primeira mulher, que está lá naquele estado de desespero, de ódio. Ela é levada a ver o seu filhinho no plano espiritual, que continua vivo. Só que ela chega perto do filhinho e o filhinho passa mal. Aonde está? Internado. Em um abrigo para crianças espirituais. Ele se agita, porque ele tem um problema na garganta. No perispírito de Júlio, existe uma deficiência na garganta que ele continua a manter. Porque numa outra existência ele havia tomado veneno e se matado. E este veneno havia lesionado a garganta de Júlio, abrindo-lhe uma chaga no perispírito. A mãe está aflita. O filho não a consegue reconhecer, ele está gemendo de dor. E então, se não me falha a memória, é a avó dela, com quem ela tinha uma ligação amorosa muito grande, explica para a sua neta, mãe de Júlio, obsessora da segunda esposa: você ama seu filho? Eu amo muito. Não parece. Como assim? Estou inclusive desejando matar a mulher que o assassinou. É exatamente por isso que não parece. Você está vendo essa fenda que ele tem no perispírito? Sim. Ele não está feliz, ele está incomodado. Pois então, isto é fruto de uma vida no passado que ele extinguiu usando corrosivo. E como é que ele fará disso? Vocês não podem tratá-lo? Não. Ele precisará renascer para que, através da reencarnação, o outro corpo que lhe vai ser dado possa absorver esta fenda. E ele possa expurgar o erro que ele cometeu, não como criança, como adulto na vida passada. Ele vai ter só assim que ele se alivia, só assim que ele consegue um alívio mais rápido. Então nós temos que procurar a mãe para ele. Então, e você está tentando matá-la. Como assim? Você não acha que se você ama seu filho, não seria muito melhor que uma pessoa que está na sua casa, companheira do seu companheiro, pudesse garantir a você a possibilidade de acariciar o seu filho de novo no berço, como se fosse mãos? Onde está seu coração de mãe? Por acaso você se transformou numa fera apenas porque foi ferida no orgulho? De não ver mais o seu lar sob o seu domínio? Não é capaz de ver aquela criatura que está com a consciência pesada pelo mal que fez, com o direito de se recuperar, de se reerguer? Pois se ela foi a responsável pela morte deste filho, você não acha que precisará ela também reparar este mal? Pelo menos dando a ele um corpo para depois vê-lo privado, como ele precisará passar? Pela morte novamente?
E então essa mulher que está alucinada pelo ódio começa a entender que ela não conseguirá ajudar o seu filho se ela não começar a amar a segunda mulher, que vai ser a mãe de Júlio. Porque Júlio está muito ligado ao pai. O pai tinha com ele uma afinidade espiritual grande. Não poderiam improvisar arrumando outra família para ele. Teria que ser naquela. Então ela começa a entender que quanto mais ela odiasse a segunda esposa, mais o seu filho ia ficar sofrendo. E com o envolvimento amoroso desta alma que está explicando, que está esclarecendo, ela aceita começar a trabalhar para transformar a mulher na sua irmã. Uma irmã que vai cuidar da sua família. Com o afastamento do ódio, Amaro, que era o marido, que já estava irritado com essa segunda esposa, que carregava na consciência que ela foi a culpada do seu filho, por causa da pressão da primeira mulher. A pressão do espírito, que fazia ele se antagonizar com a moça que está doente, mesmo doente. Agora, sem a pressão, Amaro é levado a entender que aquela pode ser a sua mulher, pode lhe dar a felicidade novamente. Eles se aproximam, agora sem o antagonismo vibratório da primeira esposa. E a segunda esposa engravida. E ela carrega tanto a consciência do mal que ela fez, que ela deseja que o filho que vai nascer das suas entranhas tenha o mesmo nome daquele que ela matou sorrateiramente. Dá ao seu filho o nome de Júlio. Não é por acaso. Nasce o garoto. E nasce com um problema grave na garganta. É uma alegria para a família. É uma reaproximação entre o marido e a segunda mulher. É retomar os laços daquele filho que havia sido perdido no tempo. E que agora volta na figura de uma outra criança que tem o mesmo nome, mas é a mesma alma. A mesma afinidade com o pai. Mas Zulmira, que é a primeira esposa, sabe que Júlio vai morrer também agora. Que esta reencarnação é uma reencarnação temporária, apenas para aliviar os razões restauradas da energia por causa do veneno, do ato violento que ele praticou. Então agora você imagina se, por um lado, a segunda esposa quis dar ao seu filho o nome do filho que ela havia matado por culpa na consciência. Imagina quando ela vê morrer, mais ou menos na mesma idade, o seu filho, carne da sua carne. Num resgate na mesma vida do mal que ela havia feito. Ele não está morrendo por causa disto. Ele não está nesta condição de voltar ao mundo espiritual só para fazer a madrasta sofrer, que agora é sua mãe. Não! Ele precisa passar por isso, pelas contas que ele tem que acertar com a justiça. Mas a mãe que matou o primeiro filho, agora interpreta que se trata de ela devolver o filho dela e aprender como dói ver o seu filho morrendo. Vejam a precisão destas leis. E ela então, que primeiro quis matar,
que depois se arrepende, que aceita ser mãe, que quer se regenerar da culpa e põe no filho dela o nome do filho da outra. E que agora vê o seu próprio filho morrer em uma enfermidade cruel de que ele é vítima, sem entender o porquê. Para ela, Deus está fazendo apagar o mal que ela havia feito, tirando o seu filho. Mas na verdade não é isto. Não é vingança. Na verdade é a exatidão da lei, que coloca todas as pessoas que estão inseridas no mesmo contexto como agentes e pacientes de seus próprios atos. Júlio desencarna. Mas agora, sem o problema na traqueia, que ficou transferido para o corpo de carne, reequilibrado, portanto, no espírito, está pronto para nascer de novo na mesma família, quando vai receber pela terceira vez o nome de Júlio. Ninguém imagina naquele ambiente que se trata do mesmo espírito. Que agora pode vingar, vamos dizer assim. Agora está liberado dos seus próprios compromissos pretéritos para poder seguir na jornada evolutiva. E enquanto nós estamos entendendo isto rapidamente, André Luiz vai explicando. Por que motivo esse espírito precisou? Por que ele se matou? Era uma disputa amorosa que ele tinha com um outro indivíduo. Ambos gostavam da mesma mulher. Então, você vê que há, em todas as nossas etapas evolutivas, leis que definem com precisão o que cada um de nós tem que passar. Quando chegamos ao capítulo 14, que hoje começamos, o seu título é bem claro: honrai vosso pai e vossa mãe. E quando você entende a precisão da lei do universo, você compreende que não é apenas aguentar vosso pai e vossa mãe, usufruir do vosso pai e da vossa mãe, não amolar muito, não dar muito trabalho, não criar muita confusão. Não. É honrar pai e mãe. Porque honrar pai e mãe é muito diferente dos outros mandamentos. Ele faz parte dos 10 mandamentos de Moisés. Honrarás vosso pai e vossa mãe. Mas todos os outros mandamentos são mandamentos de abstinência. Não fazer isso, não matar, não furtar, não adulterar, não mentir, não dar falso testemunho, não cobiçar a mulher do próximo, nada, não fazer isso. Mas quando chega no pai e na mãe, a determinação é honrai. Não é apenas aguentai, tolerai, suportai. É honrai. Que vai além de você estar dando a eles uma resposta educada, fazendo alguns favores, ajudando-os como você possa. Não. Honrar é algo que vem da sua moral, da sua escolha emocional. E este honrar está ligado a esta exatidão. Esta exatidão científica e precisa da lei do Espírito. Você não sabe quem é seu pai, quem é sua mãe.
Mas se ele é seu pai e sua mãe, é porque você os merece. Se não foram bons para você, como você vê outros pais sendo, a pergunta não é por que que eles foram ruins para mim. A pergunta deve ser por que que eu os mereci. Porque você não está filho deste homem e desta simplesmente pelo acaso. Não é o acaso que levou a segunda esposa à casa de Amaro. Não é o acaso que fez Júlio nascer da sua primeira mãe e depois da sua segunda mãe. Para tornar a mesma família depois. Não é o acaso. E da mesma forma, você que é pai e mãe, não é pai e mãe daquele espírito por acaso. Não é para vê-lo viver até ficar velho e te dar neto, nem para sofrer injustamente porque ele morreu em tenra idade. Não! Você é alguém que está na vida dos outros para ajudá-los a crescer. E eles estão na sua para fazer a mesma coisa. Graças a Júlio, que morre pelas mãos de sua segunda mãe, depois de sua mãe, a segunda mulher de Amaro, graças a Júlio, esta segunda mulher terá a chance de se redimir da culpa. Graças a Júlio, que tem que suportar a enfermidade na garganta e morrer por causa dela, a segunda esposa vai amargar o sentimento de perder um filho que ela não sentiu quando matou o filho de outra. Não sentiu, mas agora ela vai sentir. E quando ela sentir, o que significa perder o filho, quando eventualmente ela tiver outro filho, ela vai amar este outro filho como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. E saberá respeitar outra vida. Tudo por causa do Júlio. Mas é por causa também desta segunda mulher, mesquinha, megera, que Júlio pôde enfrentar os destinos que ele precisava para resgate de si mesmo. Graças à segunda mulher, que o matou na primeira vida, ele terá um novo corpo. Ele terá um novo corpo. A sua assassina, vamos chamar assim, será sua mãe. Vai velar sobre a sua doença. Vai tratar profundamente. Se pudesse, daria a sua vida pela do filho. E é exatamente porque ela está lá que ele pode resgatar o ato suicida que ele havia cometido. Se tivesse sido filho de uma outra pessoa, a mãe o tivesse abandonado no hospital ao perceber que era uma criança problema, não quisesse saber dele, eu não quero trabalho, eu quero um filho perfeito, esses filhos com doença eu não quero para mim, e tivesse ido embora, e ele seria ajudado por quem? Por ninguém, porque se a sua mãe de sangue não foi capaz de amá-lo, que dizer um estranho, outro ser, que não tem nenhum afeto por ele, que não o sentiu no ventre? Mas esta mulher estava lá. E ela deu ao jovem, ao espírito que precisava de um corpo, o corpo que ele precisava, e não o matou, nem o abandonou. Porque ela tinha a consciência culpada por já ter abandonado o filho do seu marido, ao sabor das ondas. Não queria fazer agora a mesma coisa com outra criança. E depois que Júlio é amado pela sua algoz, vamos dizer assim, ele está limpo para poder voltar à mesma família.
e viver aí sob os auspícios amorosos daqueles que o amam. Novamente. Quando o Evangelho nos ensina, neste capítulo, portanto, que a piedade filial é mais do que dar comida para velho, é mais do que ter que tolerar ranzinzice, está nos falando, você não sabe quem é este pai e esta sua mãe. Você não sabe o que ele já fez por você. Você pode estar contrariado porque você se lembrou na sua infância que sua mãe era rigorosa, seu pai era indiferente. Mas, lembre-se de uma coisa. Por piores que eles tenham sido, por piores que eles tenham agido com você, por não terem te dado comida, por não terem te dado roupa, por não terem te dado escola, porque um era bêbado, a outra era prostituta, e você ficava sendo criado pela vizinhança, por pior que eles tenham sido, você precisa honrá-los, porque eles te deram a chance de crescer, inclusive para falar mal deles. Porque eles poderiam ter te matado, poderiam não ter respeitado você como um ser que precisava aparecer no mundo para ter a chance de crescer e de ajudar outros que vão nascer através de você. Você pode não gostar do pai e da mãe, mas você gosta dos seus filhos, gosta da sua vida, você tem amor por aqueles que agora correm e te abraçam. Mas você não os teria se teu pai tão ruim e tua mãe tão megera não tivessem deixado você nascer. Você não teria filhos, você não teria netos, você não teria um sonho, você não teria uma casa que você construiu, você não teria um emprego que você dedicou-se para ter. Eu estudei depois de adulto porque o meu pai não me deu escola. Eu venci sozinho. Como muitos se orgulham de dizer, não venceu sozinho não, por pior que tenham sido seus pais, você só venceu porque eles deixaram você existir, e só por isso, eles são dignos de serem honrados, porque você mereceu nascer desta gente, não são eles os culpados, não. Todos fazem parte desse mesmo grupo. Se cada um de nós fosse espírito com mérito, teríamos pais extremamente generosos, que nos queriam amar desde antes da vida física. Se nós fôssemos espíritos que tivéssemos cultivado a gratidão nos outros, que tivéssemos amparado as pessoas, que tivéssemos feito por elas, mesmo que não fossem da nossa família, o máximo para tirá-las da rua, para dar de comer, para tratar da saúde, para ajudar a que elas crescessem, quando nós precisássemos voltar ao campo. Haveria uma fila de espíritos agradecidos a cada um de nós por terem sido ajudados, pedindo a honra de serem nossos pais. Não, eu faço questão, ele salvou a minha vida, minha filha estava para morrer, graças a este homem, a este ser, ela sobreviveu, eu não tenho como lhe pagar, eu quero ser sua mãe, eu quero ser seu pai, e assim haveria um contingente de espíritos, desejando te fazer feliz como pai e mãe. Há uma história muito linda que envolve Chico Xavier. A mãe de Chico Xavier morre muito cedo. Casada com o pai João Cândido, um homem tosco, um homem sem cultura, um vendedor de bilhete. Tinham muitos filhos, mas ela ficou doente. E o menorzinho, o Chico, com 3, 4 anos, se vê órfão. Como o seu João Cândido era um homem muito pobre, sem esposa agora, ele não tinha como criar
essa penca de filhos. Então ele sai entregando os filhos para as madrinhas respectivas. Chico é levado à casa dessa madrinha, que era uma pessoa paranoica, uma pessoa esquizofrênica, um espírito rústico, primitivo, que ficava contrariadíssima por ter que criar o filho de uma mulher que ela não sabia que moleque era aquele, e punha ali a culpa de tudo. E o massacrava com 3 surras diárias, mesmo que ele não fizesse nada de errado. O que poderia fazer uma criança de 4 a 5 anos de errado para apanhar 3 vezes? E ele, que vinha da lembrança da sua mãe, carinhosa, amorosa, delicada, agora tinha que amargar a madrasta desta forma. Ele, que nesta época já via espíritos, se escondia no fundo do quintal, depois da surra, chorando e pedindo à sua mãezinha que o viesse tirar dali. Como ele não sabia dizer que ela era um espírito para ele, ela estava viva. E ele falava: a senhora tem que me tirar daqui. A senhora diz que gosta de mim, mas me deram para a madrinha, para a dona Ritinha, e ela me bate 3 vezes por dia. Imagina o que é um espírito de mãe vendo o seu filho apanhar e pedir que ela o tire dali, e ela não poder fazer nada. E também não podia falar mal da dona Ritinha. E ela aconselha o filho: você tem que ser obediente, ela é doente, você não a desrespeite. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar a Jesus, e nós vamos pedir para Jesus enviar um anjo bom, para tirar você daqui. E ela se comprometeu a fazer isso, perante aquele menininho de 5 anos. E ele ficou nessa experiência brutal, sem a proteção do pai, sem a proteção dos irmãos, na mão de uma pessoa mesquinha, por 3 anos. Quando um belo dia, aquele homem feio, pobre, miserável, vendedor de bilhete, encontra alguém que quer casar com ele. Imagina! Eu sempre digo: você está se achando feia, meio feioso, ninguém gosta de você, que você está triste, depressivo. Até o pai do Chico arrumou uma. Ainda você tem esperança. Você é até mais boa pinta do que ele. Mas olha só. A mulher que aceitou casar-se com João Cândido, aceitou se casar com ele com uma condição. Se ele não aceitasse aquela condição, ela não casaria. Geralmente as condições da segunda esposa são: você tem que comprar uma casa melhor, você tem que jogar esses móveis velhos da primeira tudo fora, põe fogo nele, não quero nenhuma fotografia, não quero nem o nome dela aqui sendo falado por ninguém. Sabe qual era a condição? É que ele reunisse todos os filhos da primeira esposa, que ela queria criá-los como filhos dela. Se ele não fizesse isso, ela não se casaria com ele. E então, Chico conta a emoção que ele teve quando chegou a sua segunda mãe para buscá-lo na casa da dona Ritinha. E quando ele tirou a roupa, ele que era cheio de vergonha, ela viu que em volta do umbigo havia uma grande ferida. Ele não podia colocar camisas assim que ficassem muito perto, então a dona Ritinha, o marido era vendedor de uma casa de secos e molhados, muito pequena, um armazenzinho. Ela pegou aqueles sacos de farinha branca e fez um camisolão. E ele andava com aquele camisolão porque era largo. E quando a segunda mãe
pede para ver o que estava por baixo da roupa. Ela se surpreende com aquele ferimento aberto ao redor do umbigo, que eram garfadas que Dona Ritinha dava nele. Garfos que enterravam na sua barriga e às vezes ficavam presos ali. E ela jurou para ele: enquanto eu estiver vivo e você for meu filho, nunca mais ninguém vai pôr a mão em você. E foi esta mulher que criou todos os filhos da primeira esposa e que ainda teve os seus próprios com João Cândido. Quando Chico tinha de 17 para 18 anos, ela adoece e se despede do filho. Ela está entre a vida e a morte, mas ela tem filhos pequenos, que ela tem medo de deixá-los. É a mãe, não é? Ela era a única pessoa com quem Chico contava todas as coisas que via. Tudo aquilo que ele era capaz de enxergar do outro lado. Que os outros davam risada, que outros ridicularizavam. E ela dizia para ele: meu filho, eu não entendo como essas coisas acontecem, mas eu acredito em você. Eu acredito em você. E ficavam conversando longamente naquelas estâncias mineiras de antigamente, em Pedro Leopoldo, quando Chico encontra a mãe nesses momentos difíceis da partida, e ele sabe que o que está retendo é a preocupação com os filhos pequenos. E ele diz: mãe, eu juro para você, do mesmo jeito que você jurou para mim que nunca ninguém mais ia me tocar, eu juro para você que enquanto a minha última irmã não se casar, eu não me casarei. Eu criarei todos eles pela gratidão que eu tenho por você. Pode ir tranquila, mãe, se é isso que está te impedindo de partir. Eu vou cuidar das minhas irmãs até que a última se case. E assim ele fez. E assim aconteceu. Vocês imaginam que essa mulher analfabeta era o anjo bom que a mãe tinha dito que ia pedir a Deus? Quando ela chega como mãe dos filhos da desencarnada, vocês imaginam o amor dessa alma por ela? Que recolheu os filhos que não eram dela para criá-los como seus? Maria João de Deus é daquelas que resgata a segunda mãe de Chico como a sua irmã. Passam-se os anos, Chico continua trabalhando como trabalhou até o fim dos seus dias. E já velho, ele conta que a sua mãe, Maria João de Deus, vai visitá-lo para se despedir. Meu filho, eu venho te visitar agora para dizer adeus, eu não vou mais aparecer a você. Não, mãe, mas por quê? Isto foi alguns poucos anos antes do Chico desencarnar. É que eu vou ter que reencarnar, meu filho. Eu fiz aqui curso de enfermagem no plano espiritual e eu vou renascer. Eu vou ser enfermeira. Aí Chico pergunta: e o papai? Que é um espírito atrasado, que está num nível muito inferior ao da mãe. E a mãe lhe diz: ah, ele vai ser meu marido novamente. Eu preciso ajudar João a que ele cresça.
E o Chico lhe responde: mas a senhora sofreu tanto nas mãos dele. E ela lhe diz: mas essa é a lei do universo, meu filho. E aí, para mudar um pouco este assunto, para que o Chico não ficasse triste de vê-la sofrer novamente a companhia daquele homem tosco e difícil, ela disse: mas eu procurei Cidália, a segunda mãe de Chico. Eu fui até Cidália e lhe disse: minha filha, eu vou renascer. Vou voltar ao mundo físico. Eu quero continuar a trabalhar, eu quero ajudar as pessoas, eu me capacitei como enfermeira, eu quero ajudar as pessoas que sofrem. E Cidália olha com os olhos brilhantes, e Dona Maria lhe diz: e eu vim te procurar, Cidália, porque eu sou tão grata por você ter feito tudo o que fez pelos meus filhos, que eu vim perguntar a você se você não aceitaria ser a minha primeira filha. Se quando eu voltasse à vida, você não aceitaria vir nos meus braços para eu cuidar de você, como você cuidou dos meus. Então Cidália, que até então não tinha nenhum tipo de planejamento, pelo menos conhecido da nossa parte, se emociona com o convite de Dona Maria, que agora quer ser mãe dela, a primeira filha. E Cidália então se põe quase de joelhos e agradece: ai, Dona Maria, esse será o melhor presente que eu poderia ter, encontrar a senhora como minha mãe. Então, depois que elas se ajustam para seguirem de volta ao mundo físico como mãe e filha, Dona Maria lhe diz: Cidália, eu sei que você se sacrificou tanto numa época tão difícil, onde havia tanta carência. Nós não seremos ricos, mas vamos trabalhar, nós teremos harmonia, teremos o suficiente. E eu gostaria de saber, se você não tem nenhum sonho que você quisesse realizar, um sonho de espírito, alguma coisa que você gostasse de fazer e que você não pôde. Aí Cidália pensa um pouco e diz: Dona Maria, eu sempre achei muito bonito tocar piano, mas eu nunca pude estudar. A senhora sabe. Aí então Dona Maria abraça e lhe diz: pois então, minha filha, eu me comprometo com você, que quando nós renascermos, eu vou pedir muito a Deus, muito, que Ele nos permita conseguir arrumar um piano e um professor para você estudar. E eu vou te apoiar a que você possa aprender a tocar música. Eu farei de tudo para você ser feliz. Entendem a precisão das leis do universo? Entendem por que a recomendação de honrar pai e mãe? De ver neles, mesmo que sejam os piores nesta vida, a ação de Deus para que você viva. Você não poderia nascer de uma tartaruga, não poderia nascer de um pavão, não poderia nascer de qualquer outro animal. Você precisa nascer de um ser igual ao corpo que você já pode usar. Mas hoje, é incalculável o número de crianças que tiveram o seu corpo destruído por pessoas lúcidas, ricas e conhecedoras das leis do universo, e que se recusaram a deixar que a vida nascesse do seu ventre, mesmo que fosse para jogá-la numa lata de lixo de alguém, para que alguém descobrisse. Que sorte você ter tido
esses pais ruins que você teve, mas que deixaram você hoje ser pai de alguém, ser mãe de alguém, ser alguém. Mas se na sua história você não teve um pai ruim, nem uma mãe ruim, poxa vida, que coisa linda já ter visto esse amor eclodindo no seu caminho, com alguns defeitinhos, porque de verdade nós somos perfeitos. E agora que aqueles que te carregaram no peito, aqueles que te deram de comer, aqueles que limparam suas fraldas, aqueles que não tinham nojo do seu vômito, aqueles que faziam coisas erradas e você conhecia a safadeza, e você entendeu, aqueles que você contava sempre e te davam o melhor que podiam, envelhecem, ficam frágeis, ficam incapacitados, perdem aquela capacidade mental de entender tudo. Vocês imaginam Cidália pondo Dona Maria João de Deus no asilo? O que aconteceria em sua consciência, chegando do outro lado e se deparando com aquela pessoa que foi a que ela deixou abandonada em qualquer lugar? Não é o fato de ter sido colocado em um abrigo, porque às vezes a pessoa realmente não tem como velar por aquela criatura. Não é esse fato. É o fato de você não ter se esforçado. Agora que seu pai come fora do prato, que cospe enquanto fala, que tem umas manias que é problemático, você não ter a paciência, não ter amor verdadeiro por aqueles que nos limparam, que nos deram comida, que nos cuidaram nas doenças, quando a gente nem sabia falar. Por isso que este capítulo se chama Honrai vosso pai e vossa mãe. Porque se você apenas aguentá-lo, quando desencarnar e descobrir quem eles são, vocês vão morrer de vergonha. Nós quereremos encontrar um buraco, e se inferno existisse, iríamos para lá a pé, de vergonha, de arrependimento. Mas como não existe inferno, nós o teremos na nossa consciência. E então, qual vai ser a solução? Precisaremos pedir: eu quero voltar, eu quero ser aquele que pode recolher a mãe do asilo, o pai do asilo dentro do meu corpo de novo e dar uma vida para eu devolver a eles o que eu não devolvi. É por isso que as relações amorosas não encontram nem no berço, nem no túmulo, o seu começo ou o seu fim. Quantos pais vocês imaginam que já tiveram? Quantos filhos vocês imaginam que somam ao longo de todas as vidas? Considerando que nós vamos e voltamos inúmeras vezes e precisamos ter pai e mãe, e fazendo apenas um cálculo simples, que a gente tenha tido 10.000 encarnações, e é pouco. É pouco.
você tem aproximadamente 20 mil pais e mães que te amam como pai e como mãe. 20 mil ou 10 mil na condição de mulher que sentiu você dentro do ventre, que te carregou e deu a sua vida para que você vivesse. Outros 10 mil que foram os homens que lutaram para que você tivesse comida, que tivesse roupa, que tivesse proteção. E que agora continuam a existir. E olham de onde estão, olham você com a personalidade que você tem agora, você que está em casa nos assistindo, com o nome que hoje você tem. Mas vê em você aquele mesmo menino, aquela mesma moça, que naquela vida, na Arábia, na Europa, no continente norte-americano, no meio dos incas, dos maias, entre os hebreus, os egípcios, foram seus pais, que amaram você e nunca te esqueceram. Do mesmo modo que se você é pai e mãe, você nunca mais vai esquecer o seu filho. Nunca. Nunca. Por pior que ele seja. Pode ser um malfeitor na cadeia. Você vai se odiar por ele não ter sido uma boa pessoa, mas você se recusará a odiá-lo. Você continuará a amá-lo. E se pudesse dar de novo a vida para resgatar aquele malfeitor e lhe dar uma nobreza de existência, você faria. E vai fazer. E vai pedir. Da mesma forma, todos os filhos que você já teve continuam sendo seus filhos. Eles não morreram. Você contabiliza esses 2, estes 3 ou esse 1 que você tem nesta existência. Mas em cada vida que você foi mãe, que você foi pai, você pode pôr aí mais uns 2 ou 3 de cada uma, se você foi muito prolífico e teve 10 mil existências, quem sabe? 3 de cada uma, são 30 mil espíritos para quem você se dedicou. Já pensou em encontrar todos eles? Já pensou ser visitada por eles? Não só por este que é desta vida, que continua a existir mesmo que tenha partido. Porque esta é a regra. Nós nunca nos perdemos quando nos amamos. Nunca. É apenas uma questão de tempo. De Dona Maria João encontrar o anjo bom para cuidar dos filhos dela. De Cidália viver como mãe dos filhos dela e dos filhos de Dona Maria. E ter que largar todos eles para ir embora. E aquele que ela resgatou de Dona Ritinha, agora vai ser pai e mãe das filhas de Cidália. E agora, quando a sua primeira mãe vem nascer, traz a sua segunda mãe como sua filha. A gente só se perde quando não se ama. Mas quando a gente ama, não existe morte que nos separe. Nunca. Pensem nisso. Porque certamente, quando agora forem tomar o passe, muitos desses espíritos que trouxeram você aqui hoje, para que você ouvisse a imortalidade como a glória divina de um amor que nunca cessa, vão abraçá-los, vão amá-los mais uma vez, vão sussurrar no seu ouvido: ah, meu filho, como eu te amo, minha filha, eu não me esqueci de você. Ah, paizinho, ah, mãezinha, não fique triste. Nada acaba. Nós vamos nos ver de novo. Eu venho te ver sempre que posso.
Não gosto de te ver chorando, não gosto de te ver pelos cantos reclamando. Quero ter o teu apoio para conseguir viver, mesmo à distância temporária. Se esta é a casa em que os espíritos falam com os homens, quem vocês acham que poderiam estar aqui hoje? Fantasmas? Abram o coração generosamente, mas sejam adultos, como espíritos indestrutíveis. Não é como crianças que eles querem nos ver. É como aqueles que acreditam que não existe fim. Pensem nisso. Muita paz.